Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 170, restaurando os muros e as portas de defesa da família, erguendo então alguns alicerces baseados no livro de Neemias. Hoje o sol já está aparecendo, vai aquecer a terra, já estamos na estação da primavera, né? Onde as flores trazem o seu bom perfume, assim como a palavra de Deus e a vida de Cristo também exala o bom perfume, que seja assim através das nossas vidas, como nós vimos no devocional de ontem. Hoje nós vamos falar sobre a restauração da porta da fonte. A porta da fonte foi a sexta porta a ser restaurada nos muros de Jerusalém. E está escrito então em Neemias capítulo 3, versículo 5, e nos diz assim: E a porta da fonte reparou-a Salum, filho de Coozé, líder do distrito de Misba. Este a edificou e a cobriu e a levantou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e com os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Azelá, ao pé do jardim do rei, até aos degraus que descem à cidade de Davi. A porta da fonte, mais uma vez, tem um nome, né? É Jesus. A porta da fonte nos fala de Cristo e através do Espírito Santo como a fonte de vida em nós. Não somente da fonte que nos saciou, mas também daquela que mata a sede de outras pessoas através de nós. Jesus, ele é a fonte da vida para nós, mas é também a fonte de vida que brota através de nós, do nosso interior, para outras pessoas. Temos esta verdade tão clara em João capítulo 4, versículos 13 e 14, e também no 7, 37 e 38, quando Jesus mesmo responde e disse-lhes: Qualquer que beber da água que eu lhe der, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas que salta para a vida eterna. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. A porta da fonte, ela abria acesso às fontes de água, mais especificamente a fonte de Gion. Esta fonte é citada em 2 Crônicas, capítulo 32 e 30 e 33, 14. O termo Gion significa correnteza forte e é o nome do segundo rio que corria no Jardim do Éden. Está escrito em Gênesis 2, versículo 13. Era, portanto, uma fonte abundante de águas localizadas em Jerusalém. A porta da fonte é Cristo. Mas o Senhor é o Espírito e o Espírito é o que vivifica. O Espírito Santo habita em nós e é como é preciosa esta habitação, ver que o Espírito glorifica o Filho glorifica o Pai e o Espírito glorifica o Filho. Jesus, ele é a porta da fonte a ser restaurada, porque nós temos hoje muitas pessoas desprezando esta fonte chamada Jesus e não usam mais como uma fonte de vida, porque fizeram do seu próprio conhecimento, da sua própria sabedoria, habilidades e justiças próprias, águas que não são vivas, para lhe prover e saciar a sede da sua alma. Por isso o Senhor reclama, dizendo: porque o meu povo fez duas maldades comigo.
Me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas, como nos de Jeremias 2, versículo 13. Toda a água empoçada ou retida deixa de ser viva, de ser um manancial. A vida cristã começa com águas purificadoras, com o lavar da regeneração, como diz Tito, capítulo 3, versículo 5. Com a aspersão de água pura sobre nós, a fim de sermos purificados das nossas imundícias. Assim diz a palavra do Senhor. É as águas da palavra que nos limpam, que nos purificam e que nos saram. Então, nós buscamos conhecimento a respeito das nossas dores, das nossas enfermidades. Buscamos cura em tantas outras fontes, enquanto nós temos um manancial de águas vivas, uma fonte de águas vivas que é Jesus. O Jesus que veio sarar, curar todas as enfermidades da alma e do nosso espírito. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 25, nos diz assim: mas depois uma fonte passa a jorrar em nós, que nos leva à vida abundante em Cristo. A porta da fonte. Ela contrasta também com o deserto. Enquanto no deserto a água procede de uma pedra, como aconteceu nos tempos de Moisés. Na nossa vida em Cristo, que é a pedra angular, que é a rocha da nossa salvação, a fonte que jorra são mananciais de águas vivas, que brotam de dentro de nós, como diz a palavra de Deus. É necessário a passagem pelo deserto, mas o Senhor não deseja que nós fiquemos muito tempo nos desertos da nossa vida. Deve ser apenas uma passagem rápida, apenas um tempo necessário para sermos ensinados por Deus. Infelizmente, a vida cristã se tornou para muitos um nome dos que estão vivos, mas ainda continuam mortos. Como diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Assim como Deus tem a sua fonte de vida em Cristo Jesus para nós bebermos e saciarmos a nossa sede e sermos curados e lavados e curados das nossas enfermidades. Satanás também tem uma fonte chamada a fonte do dragão, que está fora dos muros, entre a porta do vale e a porta do monturo, como nós vemos em Neemias, capítulo 2, versículo 13. Como uma delas, nós vimos a fonte do dragão. O vale é o mundo, o lugar onde o Senhor nos leva para conhecê-lo. E o monturo é o lixo que nós vimos ontem, que são as coisas do velho homem que precisam ser despojados da nossa vida. A fonte do dragão são as concupiscências da carne, dos olhos e também a soberba da vida que procedem do mundo e que não devem entrar. Esta é uma fonte ilusória, de águas amargas, uma fonte que mata, uma fonte que rouba e que destrói. A porta da fonte é uma porta preciosa também para a igreja do Senhor. É a nossa e também para a nossa vida espiritual e também para as nossas famílias, mas que não pode ser restaurada antes que outras portas e principalmente da porta do monturo. A verdade é que o Espírito está desde a porta das ovelhas. Seu ofício é nos convencer do pecado, do juízo e também da justiça. Mas a porta da fonte fala do encher do Espírito. Depois do despojamento das obras da carne, o comando é: enchei-vos do Espírito.
Neemias foi restaurando cada uma das portas, trazendo o significado da restauração da vida espiritual do homem e também da igreja. Primeiro, o Espírito está à porta das ovelhas, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. E assim vamos passando por cada uma dessas portas até que sejamos cheios do Espírito. A porta da fonte, ela é para nós a vida abundante e glorificada de Cristo em nós, pelo seu Espírito, que é a riqueza da glória na sua herança nos santos e a excelente grandeza do seu poder para conosco, aqueles que creem, como diz Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19. Esta fonte, isto é, este Espírito que habita em nós, é o que ressuscitou também a Jesus dentre os mortos e é o que também que vivificará os nossos corpos mortais naquele grande dia. Que o Senhor nos dê olhos espirituais para ver, para passarmos por cada uma dessas portas, até que possamos experimentar o enchimento do Espírito Santo de Deus, com essas águas puras que nos curam, que nos purificam e que nos santificam, que é o poder desta água abundante, fonte de vida, que é Jesus. Amanhã nós estaremos falando da 7ª porta a ser restaurada, a porta das águas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe grandemente a sua família e derrame pelo seu Espírito águas que curam, águas que libertam, águas que restauram, as suas águas que limpam o nosso coração e que nos tornam aptos a vivermos, andarmos cheios do Espírito, andarmos pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos dê visão para isso, em nome de Jesus. Amém.